Ontem foi um dia muito interessante. Passar pelas ruas do litoral paranaense era vivenciar a oportunidade de muitos eleitores escolherem os seus representantes. Vale reforçar que essa talvez seja uma das poucas oportunidades em que todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo peso, não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa a sua origem. O seu voto vale tanto quanto o meu, vale tanto quanto de qualquer outra pessoa. E escolher os representantes é um dever cívico. Foi muito bacana ver ontem diversas pessoas, milhares de pessoas pelas ruas da cidade. Eu pela manhã tentei votar, mas a movimentação era mais intensa, afinal de contas o pessoal queria votar e depois curtir o seu domingão. Acabei votando ali por volta do meio-dia e não enfrentei problema algum, muito rápido, muito ágil a votação. E em diversos outros locais a situação foi a mesma. E olha só, o último domingo para muitos locais, o último domingo foi decisivo em muitos locais do país. No estado do Paraná, os candidatos foram eleitos no primeiro turno das eleições de 2022. Vamos ver na reportagem. A manhã do último domingo amanheceu movimentada por todo o país. Milhões de brasileiros foram às urnas para votar nos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A votação ficou aberta até às 5 horas da tarde e minutos depois a apuração já começou. Em Curitiba, na capital do estado, veículos de imprensa e apoiadores de candidatos começaram a se reunir para acompanhar de perto a apuração oficial no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. As últimas pesquisas divulgadas pelo IPEC e também pelo Datafolha mostravam o candidato Carlos Massa Ratinho Júnior em primeiro lugar. E às 7h30 da noite, já com 80,2% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a reeleição do governador. Ratinho teve um total de 69,64% dos votos, seguido de Roberto Requião, com 26,23%. Ratinho acompanhou a apuração em sua casa e logo após foi até o TRE Paraná, acompanhado do seu vice, Darcy Piana, para falar com a imprensa. Emocionado com o resultado, o governador, reeleito pelo Partido Social Democrático, falou sobre a vitória e também agradeceu todos os apoiadores. Esse projeto de mudança que nós apresentamos há 4 anos atrás para o povo paranaense, onde a política da união, a política da paz, a política da construção prevaleceu nessa eleição. Nós deixamos de vez a política do atraso, do coronelismo, da mentira. Quero agradecer aqui aos prefeitos e prefeitas do Paraná, que desde o primeiro momento nos ajudaram. Nós tivemos que governar o estado no pior período da sua história, com uma pandemia, com uma crise hídrica aqui no estado, que foi a maior dos últimos 91 anos, foram 820 dias o Paraná em calamidade hídrica, uma guerra que mesmo distante acaba influenciando o dia a dia das pessoas, dos preços das coisas, e mesmo assim o Paraná apresentou os resultados que foram um exemplo para o Brasil. O estado mais sustentável do país, o maior programa de casa própria do país, o Porto de Paranaguá por 3 vezes o mais eficiente do país, os maiores programas sociais da história do nosso estado, o maior programa de merenda escolar, o estado que quando nós assumimos era 7º lugar no IDEB, hoje é a melhor educação do país, a primeiro lugar na educação do Brasil. Ratinho ainda ressaltou que o desafio agora é continuar os trabalhos já iniciados. E ainda citou outros projetos que estão em pauta para serem realizados neste novo mandato. Transformar a vida das pessoas com recorde na geração de emprego, com recorde na atração de investimentos para o nosso estado e com as grandes obras prometidas há mais de 35 anos que nós tiramos do papel. Segunda Ponte Brasil-Paraguai, Estrada Boiadeira, Rodovia dos Minérios, a 280, a PR-280 feita de concreto, a duplicação da 445 sentido Londrina, a duplicação Maringá e Guaraçu, a duplicação Maringá sentido Moarama, a engorda de Martinhos, que é uma obra que está transformando o nosso litoral, e a tão sonhada ponte de Guaratuba, que nós tiramos do papel. Hoje já tem uma empresa vencedora que, se Deus quiser, em 32 meses vai estar à disposição da população
ajudando a transformar o nosso Estado. E falando da cadeira que será ocupada no Senado Federal, as pesquisas mostravam Álvaro Dias, do Podemos, e Sérgio Moro, do União Brasil, como os nomes mais bem colocados. O resultado foi a vitória do ex-juiz Sérgio Moro, com 33,50% dos votos. Em segundo lugar, ficou Paulo Martins. E em terceiro, Álvaro Dias, que tentava a reeleição. Moro, em seu discurso, logo após a divulgação da vitória, abordou suas principais metas como senador, além de ressaltar que o governador reeleito poderá contar com a sua ajuda no Senado. Foi uma eleição difícil, porque nós lutamos contra todo o sistema político que era contra nós. O sistema político não queria a gente em Brasília. E nós vamos retomar a luta pela integridade, pelo combate à corrupção, pela honestidade na política, que é pressuposto de tudo para a gente mudar esse país. A política não pode ser para melhorar a vida dos políticos, tem que ser para melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso objetivo fundamental. Os paranaenses podem ter certeza, terão um senador forte, independente em Brasília. Foi por volta das 10 horas da noite deste domingo 2 de outubro que 100% das urnas foram apuradas por todo o país. E falando aqui do estado do Paraná, as eleições para senador e governador foram decididas ainda neste primeiro turno. Porém, quando falamos da presidência da República, os candidatos Jair Bolsonaro e Lula tiveram porcentagens bem próximas. Por isso, daqui 4 domingos vão disputar o segundo turno, no dia 30 de outubro. Sobre o segundo turno para presidente, o governador reeleito oficializou seu apoio para o candidato, também à reeleição, Jair Bolsonaro. Foi uma demonstração muito clara que as pesquisas erraram e erraram feio, né? Então nós queremos consolidar essa parceria com o presidente Bolsonaro. É importante registrar, o presidente Bolsonaro para o Paraná foi o presidente dos últimos 30 anos que mais investiu no estado. Nós temos hoje 2 bilhões em obras aqui no nosso estado do governo federal. Já o senador eleito, Sérgio Moro, falou que ainda irá se posicionar em relação ao segundo turno para a presidência. O resultado das eleições estão apontando que nós temos uma eleição polarizada, disputada. O resultado ainda está em aberto. O que eu assumi um compromisso com o eleitor paranaense é que não estarei do lado do Lula ou do PT jamais. Porque existe uma incompatibilidade das pautas que eu defendo com o PT e com o Lula. Agora nós vamos se posicionar no momento adequado em relação a esse tema. Agora uma nova campanha começa, para que no dia 30 de outubro o cargo para a presidência da República seja decidido. Meu muito obrigado ao povo do Paraná por confiar nesse pé vermelho e nesse homem de cabeça branca para cuidar do Paraná mais 4 anos. Obrigado, gente. Bem, é preciso fazer algumas análises individuais dos discursos dos eleitos aqui no estado do Paraná, quando se fala do governador e também do novo senador da República. Primeiro, falar sobre Carlos Massa Ratinho Júnior. O governador tem, então, a oportunidade de comandar o executivo do estado por mais 4 anos, uma oportunidade que foi dada pelos paranaenses também devido aos últimos 4 anos, a evolução do estado nos últimos 4 anos durante o governo Carlos Massa Ratinho Júnior.